Oi, minha gente, tudo bem? Senti uma saudade danada de ler para vocês. Então, fui lá na biblioteca e encontrei aqui esse filósofo chamado Domenico De Masi. Ele, inclusive, tinha uma tese de que o Brasil seria o único lugar possível, um dos lugares possíveis, mais possíveis no mundo, de se alcançar a felicidade por conta da nossa não rigidez de uma identidade única, né? Já que nós somos vários povos ao mesmo tempo, o resultado de uma grande miscigenação, dizia o Domenico De Masi, infelizmente já falecido, que seria um lugar possível para se alcançar a felicidade. Bom, o Domenico De Masi talvez tenha dito isso sem conhecer tanto a fundo como nós mesmos, experimentando, e nós mesmos experimentamos as dicotomias, as desigualdades do nosso país. Mas, de todo jeito, em se tratando de um filósofo, muitas vezes é só uma questão de tempo para que suas palavras sejam professadas, né? Elas se realizem, as palavras professadas virem uma realidade. Então, vamos ler aqui esse livro, ele que também é autor de A Emoção e a Regra, onde o Domenico De Masi fala sobre o ócio criativo. A entrevista foi concedida a Maria Serena Palieri e o Domenico De Masi é essa criatura adorável, né? Que desde tanto a gente considera por suas palavras generosas a nossa condição de brasileiros, né? Então, aqui está uma frase separada pela Maria Serena Palieri para a orelha do livro. Eu vou ler para vocês. O homem que trabalha perde tempo precioso. É o lema que flutua na tela do computador de Domenico De Masi. Isso significa que, para ele, trabalhar o menos possível é uma filosofia de vida ou traduz a aspiração a uma virtude que lhe falta. O lema sintetiza a teoria de De Masi. O futuro pertence a quem souber libertar-se da ideia tradicional do trabalho como obrigação e for capaz de apostar numa mistura e atividades onde o trabalho se confundirá com o tempo livre e o estudo. Enfim, o futuro é de quem exercitará o ócio criativo. É disso que vamos falar nesse livro, diz a Maria Serena Palieri. Em O Ócio Criativo, Domenico De Masi elabora não apenas os temas da sociedade pós-industrial, do tempo livre e da criatividade, como também as questões da globalização, do desenvolvimento sem emprego, da feminilização, do declínio das ideologias tradicionais e dos sujeitos sociais emergentes. A conversa tem como pano de fundo uma profunda insatisfação com o modelo social elaborado pelo Ocidente, sobretudo pelos Estados Unidos, centrado na idolatria do trabalho, do mercado e da competitividade. A este é contraposto um novo modelo com as seguintes premissas: baseado na simultaneidade entre trabalho, estudo e lazer, centrado mais no crescente tempo livre do que no tempo decrescente dedicado ao trabalho, atento à distribuição equânime da riqueza, assim como à sua produção de forma eficiente. Eu vou repetir esse item. Atento à distribuição equânime da riqueza, assim como a sua produção de forma eficiente. Militante pela redistribuição do tempo, do trabalho, da riqueza, do saber e do poder, no qual os indivíduos e a sociedade são educados a privilegiar a satisfação de necessidades radicais, como a introspecção, o convívio, a amizade, o amor e as atividades lúdicas. Domenico De Masi cantando os nossos corações e cantando para nós, né, o canto de Circe, de uma vida possível dentro dessa filosofia ócio criativo. Fazendo um reflexo aqui no óculos, minha gente. Mas vamos ver se eu consigo ler um pouco das ideias do De Masi para vocês, para além desses textos da orelha. Estamos aqui há quantos minutos? Bom, ainda temos tempo, então. Quase nunca, na Itália, as entrevistas televisivas ou jornalísticas propiciam momentos de calma que permitam exprimir tranquilamente as próprias ideias.
apressadas e superficiais, elas obedecem mais às regras de um pugilato vulgar do que as de um jogo intelectual. Por isso, há alguns anos, aceitei prazerosamente o convite da editora IDS para publicar este livro entrevista, que me permitiu explicar de forma completa e orgânica o meu pensamento sobre o trabalho, o tempo livre e a evolução de nossa sociedade. Maria Serena Palieri, encarregada pelo editor de me entrevistar, revelou-se uma interlocutora ideal. Nossa conversa deu origem a Ócio Criativo, um livro publicado em 1995, com uma segunda edição em 97, que se esgotou desaparecendo das livrarias. Agora, a convite da editora Sextante, do Brasil, e da Rizzoli, da Itália, retomamos o nosso diálogo, desbastando-o das partes ligadas ao contexto em que se deu inicialmente e estendendo-o a uma série de temas amadurecidos ao longo desse período. O resultado é um texto novo em muitos trechos, tendo como pano de fundo uma insatisfação diante do modelo centrado na idolatria do trabalho e da competitividade. A este contraponto, com otimismo, um modelo atento não só à produção eficiente, mas também a uma distribuição equânime da riqueza, do trabalho, do saber e do poder. Domenico De Masi. Então, introdução de Maria Serena Palieri. Hombre que trabalha perde tempo precioso. Antigamente, as famílias aristocráticas escolhiam um lema para os seus brasões. Hoje, todos nós, cada um por conta própria, pode escolher o seu, mas uma vez de esculpi-lo em pedra, pode deixá-lo flutuando permanentemente na tela do computador. O homem que trabalha perde tempo precioso, é exatamente o lema que flutua em espanhol no PC do professor Domenico De Masi. Isso significa que para ele trabalhar o menos possível é uma filosofia de vida? Ou a frase traduz a aspiração a uma virtude que lhe falta? Aí o texto da orelha, né, minha gente? Semelhante ao que está aqui na introdução de Maria Serena Palieri. Digamos com a força paradoxal do humor que o lema sintetiza a teoria de De Masi: o futuro pertence a quem souber libertar-se da ideia tradicional do trabalho como obrigação ou dever e for capaz de apostar numa mistura de atividades onde o trabalho se confundirá com o tempo livre, com o estudo e com o jogo. Enfim, o futuro é de quem exercitará o ócio criativo. É justamente disso que vamos falar ao longo das páginas desse livro. Como premissa, gostaríamos de tentar uma abordagem indiscreta. Entrar na vida do estudioso para verificar se existe uma coerência entre a teoria e a prática. Isto é, se o sociólogo pode dizer, faço o que eu digo e faço o que eu faço. De Masi nasceu em Rotelo, na província de Campobasso, no sul da Itália, no dia 1º de fevereiro de 1938. Perdeu o pai muito cedo, viveu em 3 cidades diferentes, Nápoles, Roma e Milão. Viajou muito. Para usar uma expressão adequada ao mundo cadenciado da escola, pode-se dizer que ele sempre foi adiantado em um ano. Tanto no sentido metafórico, porque nutre um interesse obstinado pelo futuro, como no sentido literal, porque pulou alguns anos do curso primário e continuou a queimar quase todas as etapas clássicas. Aos 19 anos, já publicava na revista Nord e Sud ensaios de sociologia urbana e do trabalho. Com 22 anos, ensinava na Universidade de Nápoles. E depois, por mais de 30 anos, desenvolveu uma atividade frenética. Com sua primeira mulher, teve 2 filhas, que criou durante alguns anos como pai solteiro. É apaixonado pela estética, por decoração e até pelos vários tipos de rendas. E acreditem, cuida da casa quase tanto quanto sua atual mulher. Quando há 5 anos começamos a nos encontrar para escrever este livro, a sua agenda anual acumulava uma multiplicidade de tarefas. Professor de Sociologia do Trabalho na Universidade de La Sapienza, de Roma, diretor da S3 Studium, a escola de especialização em ciências organizacionais que fundou, editor de uma coleção publicada pela Franco Angeli, e de uma hora para outra é Edizione Olivares, consultor
de formação e de uma hora para outra a Elicione Olivares, perdão aqui. Também, né, ainda, consultor de formação em administração, assessor cultural da Prefeitura de Ravelo, a cidadezinha da costa amalfitana, onde passam os meses de verão, além de autor de inúmeros artigos para revistas e jornais e, periodicamente, escritor de alguns livros. Durante a semana, dava regularmente suas aulas na universidade e muitas vezes viajava para outras cidades. Já na escala cotidiana, chegava a ter 5 ou 6 compromissos por dia. E como a tudo isso se somavam o estudo e a diversão, o seu dia acabava quase sempre durando 24 horas. Isso porque De Masi pertence àquele tipo de pessoa que dorme 3 a 4 horas por noite. Quer dizer, então, que o lema que flutua no computador é uma zombaria? Não é mais, jura o professor, e abre a sua agenda para o ano de 2000. Daqueles 10.000 prazos e compromissos a cumprir, quantos sobraram hoje? A carga horária fixa de aulas na universidade e, ao longo da semana, uma reunião com os estudantes que estão para se formar. Uma outra na S3, uma para a redação da nova revista Next, que ele dirige. Um almoço na Aspen, um convênio sobre mobbing, uma entrevista a ser dada a algum jornal ou estação de rádio, alguns jantares com os amigos e o fim de semana dedicado ao cinema ou para uma fugida até Ravelo, onde agora, fortalecido pelo título de cidadão honorário adquirido neste meio tempo, em vez de organizar concertos, como fazia há 5 anos, limita-se a escutá-los. Vamos observar o professor. Ele simplesmente passou do frenético ao humano. Sobretudo porque, como sociólogo que estuda a organização social do trabalho, ele otimizou as suas condições logísticas. O edifício no qual mora e trabalha no Corso Vittorio Emanuele se tornou seu quartel-general. No 5º andar encontra-se sua casa. É alugada, mas tem uma vista sobre os telhados mais lindos de Roma. E o fato de ficar muito perto de algumas igrejas que possuem quadros de Caravaggio, Rafael e Michelangelo, além da proximidade com palácios, onde se encontram as obras de Vasari e dos Carracci, faz ele se sentir um colecionador milionário, entre aspas, como diz. Num apartamento de 2 andares abaixo, a escola S3 estabeleceu a sua sede. E isto, ele explica, acabou com a perda de tempo e dinheiro necessários ao deslocamento entre a casa e o escritório. E também o aliviou daquela obsessão comum a todos os que trabalham fora de casa. Sair de manhã tendo que prever todas as tarefas do dia e carregando consigo tudo aquilo que irá precisar. Se ao meio-dia deseja encontrar-se com seus colaboradores, desce e reúne com eles, indo almoçar juntos algumas vezes. Se às 4 da tarde ele se lembra de alguma providência, toma de novo o elevador e volta para o escritório. Uma outra novidade, decidiu passar a exportar, entre aspas, as suas ideias no lugar de seu corpo físico. Em vez de continuar a girar pela Itália como um peão, recorre sempre com maior frequência a teleconferências. Escreve artigos ou livros em seu apartamento ou em Ravelo. Além do correio eletrônico e das cartas, continua a receber cartas, levando em conta os telefones de casa, o celular, o da faculdade, o da escola, da especialização, uns 80 telefonemas por dia. Mas disso cuidam as várias implacáveis secretárias eletrônicas, das quais afirma não é escravo. Se dá vontade e apaga os recados sem nem ouvir, porque, em geral, tratam de assuntos que só valem para aquele dia. De Masi conquistou condições de trabalho privilegiadas. Se deixarmos predominar o mesquinho sentimento de inveja, diremos que sim. Mas, para dizer a verdade, ele prova incorpore vili o que, como sociólogo, propõe como receita social. Uma forma de teletrabalho feito em casa ou em qualquer lugar descentralizado do escritório. Porém, o que mais lhe interessa é uma inovação existencial e não simplesmente logística. É uma mistura entre as suas atividades, a parcela de trabalho, de estudo e de jogo que existe em cada uma delas. A sua nova sabedoria diz, exige que em toda ação estejam presentes trabalho, jogo e aprendizado. Quando dá uma aula ou uma entrevista, quando assiste a um filme ou discute animadamente com os amigos, deve sempre existir a criação de um valor. E, junto com isso, divertimento e formação.
Continua a ir dormir às 3h30 ou 4 da manhã, depois de ter lido, escrito e limpado o correio eletrônico. E continua a acordar às 7h15, quando começa a Prima Página, uma transmissão radiofônica que segue assiduamente para evitar a leitura dos jornais. Mas adicionou algum repouso diurno em doses homeopáticas, meia hora depois do almoço e 15 minutos antes do jantar. Demasi admite que adoeceu de hiperatividade. Não conseguia dizer não a nenhum compromisso, provavelmente devido a alguma insegurança ligada à pobreza que a minha família atravessou depois da morte precoce do meu pai. Admite que, subjetivamente, sua reflexão sobre o ócio criativo brotou como uma reação a toda aquela overdose, assim como num sentido objetivo. Ela nasceu da constatação direta dos infinitos absurdos organizacionais que angustiam o trabalho nas empresas. Demasi não prega a indolência. Sobre o seu ambivalente prazer, escreveu Roland Barthes com tanta sabedoria. E ainda hoje, se lhe perguntamos se nunca vadiou, jogando tempo fora, o seu não é acompanhado de um pulo da cadeira. E é por isso que aqueles que se deleitam com os langores do sono, dos sonhos e da preguiça devem agradecer-lhe por ter estudado, dedicado uma vida, ou melhor, tantas noites, os paradoxos e os desperdícios do uso do tempo na nossa sociedade, e usando a si mesmo como cobaia. Quantos são os estudiosos que têm essa honestidade intelectual? Para entender que tipo de intelectual é o professor Demasi, basta uma tirada sua. Abre aspas para Demasi. Ao escrever um livro, acabo sempre aprendendo alguma coisa. Bom, 70 milhões de anos sem indústria é o nome do primeiro capítulo, e aqui está da biblioteca de vocês, Ócio Criativo de Domenico Demasi. Bom estar aqui com vocês, minha gente. Cabelo novo e aprendendo sempre alguma coisa nova também. Quero dizer para vocês que fui eu que fiz essa obra de arte. Tchau, minha gente. Até a próxima.